Agora, uma história que revela o espírito de ambição desmedida de muitas angolanas. Isso mesmo, muitas delas querem ser ricas sem trabalharem e mais, não medem consequências para alcançarem os seus objetivos. Quem conta tudo isto é um suposto quimbandeiro que há 35 anos diz tratar de mulheres que querem homens ricos. Só um detalhe, o suposto quimbandeiro, também conhecido como JJ, durante o tratamento envolvia-se sexualmente com as suas clientes sem fazer o uso do preservativo. Veja a seguir. Eu mandar ela pegar o pó, meter na ponta do pênis e fazer a introdução. Eu trabalho com o espírito do Dr. Salomão. O espírito que eu tenho com ele, pacto, quando invoca as coisas que eu peço, vem. Chama-se João de Deus e tem 56 anos de idade. O homem se diz vidente e curador de várias doenças espirituais. Segundo conta, exerce a atividade desde os seus 20 anos de idade. Revela ser detentor de um poder espiritual herdado de um parente próximo. Diz-se capaz de curar doenças como trombose, esterilidade e outros males. Herdei esse trabalho pelo meu tio, que já é falecidos. Ele era grande quimbandeiro e me deixou esse poder espiritual para fazer o trabalho. Qual é o trabalho que faz? Daquilo que eu já expliquei ali, faço o trabalho das pessoas que têm pouca sorte, pessoas que procuram alcançar, pessoas perseguidas que têm trombosos, esse tem doença que lhe atiraram a doença e nunca encontrou a cura. Eu faço o que me consulta, eu faço esse tipo de trabalho tudo. JJ, como também é conhecido, foi detido há pouco menos de uma semana pela Polícia Nacional, denunciado por uma cliente insatisfeita. Eu até estou magra, eu já não durmo mais, porque toda hora esse assunto, eu estou cansada. E ele sabe que eu não trabalho, eu faço viagens. Desse pouco dinheiro, algumas coisas tenho de pagar para chegar o tempo, hei de pagar em juros. E ainda mais, vou te dizer, ele quando cobra, ainda te determina, tens de pagar ao câmbio da rua. Esta voz é de quem diz ter procurado os serviços de JJ. A denunciante, que prefere não ser identificada, diz que procurou os serviços do suposto curandeiro sob recomendações de uma amiga, com o objetivo de buscar tratamento para engravidar. Segundo conta, o que se pensou ser um tratamento espiritual evoluiu para perseguições, ameaças de morte e chantagens, todas feitas por JJ com o propósito de ganhar mais dinheiro. No primeiro dia que eu nem o conhecia, ele mesmo que me procurou o número na minha amiga, porque eu queria alcançar e estava a viver um problema e queria fazer um trabalho espiritual. Eu lhe disse, eu não quero envolver ninguém, não. Ele esteve aqui à minha casa e vi a armadilha. Eu disse, eu já não tenho mais nenhum dinheiro porque eu estou endividada para pagar esse senhor, para não ter que tirar a vida da minha mãe. Chegou à minha casa e ele diz, eu quero o teu tapete e a tua aparelhagem que está em casa. Eu vai estar aonde? Vou estar no sítio X. Foi numa pensão que ele pagou e disse, é aqui onde você vai ter não há de ver o que vai acontecer. Eu comecei a ver aquilo como que isso não teria fim. Que esse trabalho não chega a fim, eu não estava a ver resultado, eu cobrei o resultado, ficou extremamente chateado, disse que os espíritos vais ver que vão te fazer. Epá, ele manda-te escrever os teus dados num papel, depois pões dentro de uma carta. A tal carta se transforma em pó. O suposto curandeiro é acusado por mais de 5 mulheres de burla e oportunismo. Segundo elas, o mesmo fazia trabalhos espirituais simulados, sob extorsão de somas avultadas de valores, exigia joias e objetos valiosos. João de Deus
É acusado também de ter relações sexuais desprotegidas com as clientes, com o argumento de que a prática fazia parte do ritual de tratamento. Ele nos levava ali junto à centralidade do Quilamba, numa área deserta. Ainda há dias eu estive lá porque ele disse que iria lá pôr umas panelas. E eu fui ver há dias e até as panelas não estão. És obrigada, chegando aí, tens de fazer, senão eu tiro a vida da tua mãe. Tens de fazer. E eu lhe disse, o senhor não me conhece. Pelo menos pela tua saúde e pela minha, usa preservativo, já que o trabalho o senhor acha que isso é necessário, tá bem. Se não fizer, vai ver o que vai acontecer. Nós estamos diante de uma mata, sou eu e o senhor. Ele é um senhor grande. Eu chorei. Ele penetra assim, senhora. Eu dei os 3 meses batido e há dias fui fazer o teste. E graças a Deus está tudo bem. Já somos 2, eu e uma menina que fizemos. Eu estou à espera das outras porque eu disse que tem que fazer 3 meses. Daqui a 3 meses tens de voltar a fazer. Contrariamente ao que alegam as vítimas, João de Deus diz que foi solicitado para efetuar trabalhos para a prostituição de luxo. A sua atitude para com as suas clientes resultam da falta de pagamento dos serviços prestados. São pessoas que vieram procurar trabalho para prostituição de luxo. Eles namoram com gente importante que ele acha que o dinheiro que eles pagam é pouco. Por exemplo, aquele que me aparece e diz que não, eu tenho namoro com os empresários, com gente mesmo de dinheiro. Mas depois do sexo, às vezes, só dá 50, 100 mil, mas para mim é pouco. Eu quero viagem de Portugal. A moça que me consultou, ela disse que quero viagem para Portugal, quero casa, quero viagem, quero carro. Então, através desse trabalho todo, eu faço a receita para elas comprar essas coisas. Ele compra, ela aparece, a gente faz o trabalho. E quanto ao alegado envolvimento sexual com as clientes, diz fazer parte do processo de cura e que elas concordaram em fazer. Uma das rituais é pegar o pó espiritual, fazer penetração desse pó dentro do corpo dela. Esse pó é que vai entrar para fazer o trabalho. Mas no sentido que estão falando que abusava, não é abusar, é mandar ela pegar o pó, meter na ponta do pênis e fazer a introdução. Do mestre que está fazendo o trabalho. Sim. Faz a introdução. Até o pó ficar ali dentro, acabou. Eu vou contratar um advogado para trabalhar comigo. Por mim, é o que eu já disse e volto a dizer. Eu me perceber que a senhora saiu, eu vou me matar. Pois é, antes mesmo de avançarmos para os comentários que se impõem em torno deste caso, vou agradecer a presença do intendente Daniel Simão David, ele que vem também em representação do Serviço de Investigação Criminal de Luanda. Boa noite, bem-vindo à Segurança Pública. Boa noite, sim. Exatamente, sinta-se em casa. Ok. Obrigado. Exato. Mas é com o Dr. Alain Panzo que começo. Estamos aqui diante de um caso, de um conflito que envolve 2 realidades, ou seja, o real e o místico. Quer, por favor, clarear as nossas mentes, doutor? Sim, trata-se de uma situação complexa. Falar de situações míticas nem sempre é fácil e eu vou procurar falar sobre essa temática com objetividade e sem entrar muito em questões de juízos de valores. Nós precisamos perceber que todas as culturas têm, na verdade, metas culturais e nós também temos as nossas metas culturais. Por outro lado, as sociedades também engendram aquilo que são meios institucionalizados, não é? Permitidos para que as pessoas consigam atingir as metas. Claro que, na nossa realidade, nós temos, por exemplo, uma das metas que nós temos é viver bem. Vulgarmente nós falamos estar bem na vida. O que nós vamos verificar é que, para a sociedade africana, fundamentalmente, em que acreditamos em feiticismo, eu não vou falar se existe ou não feitiço aqui, mas o que vou dizer é que vai em conta aquilo que um sociólogo falou, que tem a ver com que quando as pessoas definem uma situação como real,
elas se tornam reais nas suas consequências. Ou seja, que muitas das vezes nós, quando definimos e aceitamos, acreditamos em algo, na verdade ela ocorre nas suas consequências. Se feitiço existe ou não, o facto é que as pessoas procuram um feiticeiro, acreditam nessas pessoas e fazem quase o impossível que nós, objetivamente, alguém em sã consciência acabaria por não fazer e essa pessoa faz. Nós temos Mas não é normal que alguém que esteja aflita, no caso, por exemplo, da jovem que falou ao nosso programa, que foi vítima, não é normal que alguém, na ânsia de querer ter o seu filho, vá procurar estas pessoas? Exatamente. Ainda nesta senda, o que é que nós podemos perceber aqui? A sociedade cria metas, não é? Temos metas. Por exemplo, para a nossa cultura, uma jovem de 30 anos de idade, já há uma pressão da sociedade que deve ter filhos. Ok. Agora, qual é o meio que a sociedade disponibiliza para essa pessoa, não é? Para a jovem poder ter filho? Caso, por exemplo, em termos naturais não consiga ter filho e não tenha dinheiro para a inseminação, aí depois vem a outra via, que é a via que, na verdade, extrapola aquilo que é o normal, a via que a sociedade, na verdade, elabora para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. E nem sempre os meios coadunam com as metas que são estipuladas pela própria sociedade. Exatamente. Doutor, intendente Daniel Simão, como é que a polícia trata estes casos? Ok, muito obrigado. Para dizer que a polícia, esses casos, e sendo um dos primeiros casos que aparece na nossa mesa, digamos que há uma participação inicial. Esses casos Ainda assim, o pivô da situação, neste caso, está detido e diz que já faz este trabalho há mais de 30 anos. Para além da fonte que denunciou o mesmo, tem já outras pessoas que reclamam sobre as práticas desenvolvidas por este cidadão? Não, até o preciso momento, para além da coisa, ainda não há ninguém que apareceu nos nossos piquetes a reclamar dessas práticas. E como é que a polícia detém um cidadão? Quais são os dados segundo os quais a polícia se baseou para deter de facto este cidadão? A polícia baseou-se no seguinte: devido à participação da lesada, no intuito de aparecer para poder, uma vez que tinha problemas de nascença, entregou um certo valor ao papai JJ, o Senhor João de Deus. Mas isto de alguma forma faz com que o cidadão incorra algum tipo de crime? Não, a investigação está a ser guiada na base do quê, propriamente? De burla, abuso sexual? Bom, na senda estamos na base da burla, uma vez que os intentos da participante não atingiram os objetivos que ele pretendia. Entendente, a vítima que fala a nossa reportagem, sim, avança um dado que dá-nos a entender que o cidadão também exigia valores e sob consequência de não dar, fazia algumas ameaças à polícia. Tem conhecimento também deste detalhe? Ou terá sido por aí que a polícia se apegou para investigar melhor o caso? Não, a polícia apegou-se no sentido de poder, uma vez que os intentos da senhora não foram óbvios daquilo que ele pretendia, que era o tratamento em que ele foi solicitar que ele tratava espiritualmente, e não é o caso que aconteceu, que o senhor JJ abusava sexualmente a referida cidadã. Então é aí onde nós nos baseamos. Mas abusava, as vítimas não se submetiam ao tratamento? Entendente? Então vai lá, procura, quero alcançar, olha, o ritual é este. Pois. Tem de fazer sexo sem camisinha. Sem camisinha. Depois aceita. Isto trata-se de um abuso. Bem, digamos que é um abuso. Um assunto que, de resto, será aqui esclarecido com mais subsídios pelo Dr. Almeida Lucas Xingala. Estamos, de facto, aqui perante um caso de abuso. Não estamos diante de um caso de abuso, enfim,
Qual é a sua visão em relação a isto, sendo um profissional da área do direito? Na verdade, nós todos ouvíamos que existem essas práticas, mas a ponto de ser denunciada e se tratar um caso de polícia é algo novo para a nossa realidade jurídica, digamos assim. Isso já é um motivo, não é, para que o nosso legislador, sobretudo no campo... Mas em relação à realidade atual, aquilo que rege o nosso código jurídico legal, estamos diante de um crime ou não? Onde é que está o crime? Já lhe chego. É uma situação que deve ser bem observada e ainda bem que está-se ainda na fase da reforma do Código Penal. O legislador deve ver isso. O Código 800ista, na verdade, não prevê um conjunto de situações. Portanto, é um pouquinho difícil fazer-se o enquadramento desta conduta. Em direito, há uma coisa que se tem em conta. O que se disciplina no âmbito do princípio da tipicidade é uma conduta dirigida a um fim criminoso e tem que estar... Mas este cidadão foi detido tem que estar devidamente tipificado. A tipificação significa a existência de uma lei prévia que regule aquela conduta. Vamos reconstruir aqui a peça passada. A senhora diz que o senhor abordava as pessoas na rua, ok? O fato de ser abordado até ali só não é crime. Mas houve a primeira abordagem, o senhor faz a sua proposta e as outras partes aceitam. Vamos olhar para a idade das pessoas que foram ou que recorreram para aqueles serviços do curandeiro ou do quimbandeiro. Nós temos que ter também em conta, e como dizia bem o sociólogo, nós somos africanos. A religião típica africana é o animismo. Então as pessoas têm esse tipo de crenças. Creem que através do quimbandeiro, do curandeiro, do feiticeiro, do nganga, vão alcançar os seus objetivos. Desde os mais benéficos até aos mais... vis, digamos assim. E foi o caso dessas pessoas. Eu desde já gostaria de... Doutor, o que é que está a dizer ao certo? Não existe, ou melhor, o comportamento deste cidadão não existe uma lei que prevê a punição do comportamento deste cidadão. É isto que está a querer dizer? Não existe, existem leis que punem. Vamos olhar para o seguinte. Esse senhor não deve ser visto na perspectiva só do direito penal, mas nós temos que buscar no nosso ordenamento jurídico um conjunto de diploma. Porque a conduta do senhor em si, e que vem a praticar há 30 e poucos anos, acredito que já uma centena, se não uma milésima de mulheres, passo aqui o exagero, já terá recorrido aos seus serviços. E nós sabemos que a forma como ele realiza o tratamento pode servir de veículo para a transmissão de doenças de transmissão sexual, dentre elas o VIH. Então, quanto ao crime, há abuso sexual? Não. O abuso sexual verifica-se sobretudo quando há violência ou quando há violação da liberdade. O senhor não ministrou nenhuma substância, em princípio, para que as senhoras se envolvessem com ela. Para fazer, ou seja, para que aconteça o resultado por ti esperado, eu tenho que me envolver consigo. É uma questão de aceitação ou não aceitação. Mas vamos aqui observar também no seguinte ponto. Se conseguir provar de que efetivamente houve algum tipo de ameaça, e atendendo ao fato de que grande parte da nossa população acredita, digamos assim, no animismo, nós podemos falar aqui do emprego de alguma coação, alguma coação moral. Aí sim nós já podemos, entre aspas, arriscar para a qualificação feita pelos investigadores criminais. Podemos ir até certo modo para a violação. Também no que toca à burla por defraudação. A burla por defraudação, em princípio, também tem elementos. A inversão do título da posse. Eu
através de meios fraudatórios ou de meios fraudulentos, exijo a que a outra parte me entregue dinheiro ou uma coisa móvel ou imóvel. Não é o que se verifica neste caso? Não é o que se verifica neste caso. Qual é a minha conclusão relativamente a este assunto? É um caso de estudo, é um caso desafiador para os operadores de direito e não só, e que deve ser observado milimetricamente. Eu penso que este processo não deveria só parar nesta discussão aqui no Segurança Pública, deveria ir para as universidades também, para se chegar a uma conclusão do que efetivamente está a se passar. Só mais uma questão que não se quer calar. Neste caso, a detenção do cidadão é ou não legal? A detenção é ou não legal? A detenção, em princípio, é legal, mas vamos observar aqui, tem o Ministério Público para poder aferir a manutenção ou não da detenção do camarada. Foi apanhado em flagrante delito, há aqui riscos de contágios de doenças de transmissão sexuais, há aqui uma lesada ou há pessoas lesadas que denunciaram o facto. Agora, em função dos dados colhidos no terreno e do trabalho feito pela investigação criminal, acredito que dentro do prazo de 24 horas o processo foi submetido à PGR, tal como diz a lei das medidas cautelares em processo penal. Esse assunto já deve estar na mão do procurador, e se o procurador efetivamente perceber que aqui não há nenhuma razão para manter a cadeia, obviamente o senhor já estará livre ou será liberto no mais curto prazo ou espaço de tempo. Exato. Muito obrigado, Dr. Almeida Lucas Xingala.